a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho. Eu trouxe um estudo que fala sobre o tempo de Deus, né? E biblicamente como o tempo se revela nas nossas vidas. E a cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Com a palavra de Deus. Deus é maravilhoso e nos ensina em todo o tempo, através do seu Espírito Santo. É interessante porque eu estava vendo uma pessoa falando que, hoje em dia, a moeda, uma das moedas mais preciosas no mundo atual, é o tempo. As redes sociais tentam comprar o seu tempo, né? A Netflix tenta pegar o nosso tempo. Tudo quer pegar o nosso tempo, não é verdade? Mas o tempo é algo precioso. E a gente tem que entender que Deus nos ensina o que é o tempo e como a gente deve viver esse tempo e administrar. Muitas vezes eu tenho grandes desafios para administrar esse tempo. E uma coisa importante também é a gente prestar atenção, porque o inimigo ele quer roubar o nosso tempo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tempo. A gente vai ver vários versículos. Prepara aí, Paulinho, porque eu vou falar bastante versículo. Porque hoje, afinal de contas, é uma quarta-feira de estudo, né? A gente pode falar de versículos. Bom, o tempo que Deus nos deu, né? Ele não se mostra só nesse relógio, no reloginho, né? Do tic-tac do relógio. Vai muito além disso, né? Esse tempo do relógio é uma dimensão que foi feita para nós, com certeza, né? Aquela que faz parte do nosso dia a dia, né? Que a gente precisa organizar, coordenar, né? São tantas coisas. Mas a gente vai ver na Bíblia que o tempo de Deus ele vai muito além do tic-tac do relógio, vai muito além disso. Então, a gente vai ver algumas nuances, algumas formas de tempo, que são bem interessantes. Em 2 Pedro 3:8, a palavra de Deus fala assim. Eu acho que é a revista atualizada que eu vou ler, tá, Paulinho? Eu não coloquei aqui, mas acho que é. 2 Pedro 3, capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus fala: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Bom, aí a gente já começa a ser desafiado a pensar no tempo de uma forma diferente, né? Bom, o nosso Deus, a gente sabe, né, que Ele é o dono do tempo, né? Então, eu quero falar para você, né, nesse estudo que eu fiz, 4 tipos, né, 4 formas de tempos descritos na Bíblia. Tá? Eu vou falar a palavra grega porque ela muda conforme a forma. São 4 palavrinhas diferentes. 2 a gente já ouviu bastante, mas 2 a gente nunca ouviu. Eu não sei se vai dar para colocar a imagem. Tem uma palavrinha que em grego fala et, que é um apóstrofo, um e e um t. Aí, ó, tá vendo? Essa forma é o tempo que se refere a épocas e períodos. Vou dar um exemplo. Tempo de dores, tempos de paz, tempos de guerra, tempos da mocidade. Muitas vezes, quando a gente fala, o tempo que eu passei no deserto, né? O tempo que eu andei longe dos caminhos do Senhor. Quando a gente fala nesse tempo, a gente está se referindo ao et, que é referente a épocas e períodos. E eu queria ler 2 versículos que mencionam um tempo se referindo a esse tipo de tempo. Na NVI, tá, Paulinho? Na NVI, Isaías 33:6. Ele fala sobre o tempo. E Isaías 33, verso 6. Na NVI, fala assim: ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence,
uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? Ele estava falando sobre Israel. Então, quando ele fala aqui, nos tempos a que você pertence, é nesse período, é nessa época. É esse tempo, que a Bíblia está falando. Isaías 33 ainda, o verso 2, a minha revista atualizada, tá, Paulinho? Eu vou ler a revista atualizada agora. Fala assim, ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Tá? No finalzinho, ó, ele fala. E ser a nossa salvação no tempo da angústia. Então, esse tempo está se referindo a uma época, a um período específico. Tá? Agora, a gente vai ver uma outra palavrinha que fala sobre tempos estabelecidos, tempos marcados por Deus. Essa palavra ela é mencionada como moed. Vamos ver se dá para colocar, Paulinho? Moed é um tempo marcado, é um tempo estabelecido, é um tempo fixado. O exemplo disso é um tempo do calendário. Tá? É um tempo que sempre a gente sabe que aquela época é específica para aquilo. Aquele dia, por exemplo, dia 25 de dezembro, o que a gente sempre comemora dia 25 de dezembro? Natal. Sempre a gente comemora. Sempre no segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. São tempos específicos, coisas marcadas, que a gente sabe que vai acontecer. Né? E uma coisa muito importante de tempos marcados por Deus especificamente na Bíblia são as festas, são encontros que Deus marcou com o seu povo. Esse tempo é esse moed, em Êxodo 23, 14, na revista atualizada mesmo. É um versículo pequenininho. Olha o que Deus fala para o povo. 3 vezes no ano me celebrareis festas. Glória a Deus que nós, como igreja, estamos obedecendo, tá? Que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São as 3 principais festas. São festas que Deus marcou, são encontros marcados por Deus com o seu povo. Gente, o nosso Deus é um Deus de festa. É um Deus que gosta de ficar junto, de sentar à mesa. Ele gosta de comunhão. E é muito importante a gente entender esse tempo. Agora, no final de maio, no último final de semana de maio, a gente vai estar celebrando Pentecostes, tá? Então, a gente vai ter uma programação especial, sexta, sábado e domingo. Prepara o coração aí, né? Porque o Espírito Santo vai se movimentar aqui. A gente vai celebrar Pentecostes, vai ser maravilhoso. Cria uma expectativa no seu coração, amém? Levíticos 23, 33 e 34. Levítico 23, 33 e 34. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Esse tempo, um tempo marcado, um tempo estabelecido, Deus que marcou. Né? Então, é um tempo que Deus estabeleceu, algo fixo. Tá bom? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Ele é o dono do tempo. Agora, a gente vai ver a terceira, que essa a gente conhece bem, que é o Cronos. O Cronos, você pode colocar aí a palavrinha? Cronos, que é o tempo cronológico, né? Tempo que todo mundo já conhece, a gente vive nele, a gente vive correndo. Tempo que se mede no relógio. Dia, hora, mês, ano. Também foi Deus que determinou. Lá em Gênesis, ele fala, né? Ele estabeleceu dia, estabeleceu noite, ele estabeleceu tempo. Tá? Então, nosso Deus criou o Cronos, né? Para a gente viver nesse Cronos.
nem sempre vivendo Cronos, né? Aí eu queria ler 2 versículos também que fala do Cronos, que está em Salmos 25, verso 5. Salmos 25, deixa eu ver se é a mesma versão. Isso. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Todo dia, dia após dia. Tá? Esse todo dia é o tempo chamado Cronos, é o tempo cronológico. Lucas, capítulo 1, verso 57. Lucas, capítulo 1, verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Tempo determinado, né? A gestação é 9 meses, existem as exceções, mas tem sempre, a gente já sabe que são 9 meses, né? São as 30 e tal, 39 semanas, 40 semanas, mas tem um tempo estabelecido. Esse tempo é o Cronos também. Bom, a maioria já sabe, né? Eu estou esperando fazer uma cirurgia. E foi interessante que, quando eu fui falar com a secretária lá do INCA, né? Que eu fui levar os exames, falar que já estava tudo ok, que a anestesista fez a avaliação de tudo, e ela pediu para eu ir lá na secretaria para falar para a secretária que já estava tudo ok, que eu entraria já na fila de espera para a cirurgia. E aí a menina marcou, tá ok, tudo bem, mas olha, eu falei, tá bom, então é só aguardar? Ela, não, é só a senhora aguardar que a gente entre em contato. Aí, né, vem uma vozinha de Satanás, porque aí a menina já falou para mim, tadinha. Ela falou, olha, mas eu quero te avisar que, assim, a fila está muito grande. Então, assim, enquanto ela estava falando, sabe, o Espírito Santo já estava falando comigo, eu colocando aquela convicção no meu coração que o tempo, o dia certo, o dia estabelecido é pelo Senhor. Não importa quantas pessoas tem na fila. E aquilo me deu uma paz, sabe? Foi como se o Espírito Santo estivesse falando para mim. Eu tenho o tempo certo, eu já marquei. Então, o Senhor já estabeleceu esse tempo para mim, né? Então, a nossa vida é assim. A gente sabe que o Senhor estabelece o tempo certo, né, Marcilene? O tempo certo de viajar. Né, Marcilene? A gente vai orar que você vai viajar. Então, assim, a gente vê a mão do Senhor agindo, sabe? Assim, às vezes até surpreendendo a gente em coisas que acontecem na nossa vida. E a gente vê que é a mão de Deus, e Deus determina aquilo. E ninguém e nada vai frustrar o plano de Deus. Se Deus marcou, está marcado. Amém? O tempo de Deus é maravilhoso, né? É o melhor. Agora a gente vai ver o Kairos, né? Meu marido, o pastor Murilo, gosta do Kairos. Ele vive falando. Estou no Kairos, estou no Kairos. Amém. Estamos no Kairos de Deus. Kairos é o tempo de Deus, né? É o tempo supremo, é o tempo de Deus. Vamos ler 2 versículos? Ezequiel 34, 26, só a parte B. Mas vamos ler ele todo, porque aqui não tem como mostrar só a parte B, né? Acho que é a revista atualizada, não tenho certeza. Eu vou ler daqui também, porque aqui não está completo para mim. Pode botar, Paulinho? Ezequiel 34, 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênçãos. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção. Isso é Deus falando. Então, Deus está falando, farei descer chuva a seu tempo. A seu tempo quer dizer, Deus falando, no meu tempo. No tempo que eu determinei, eu farei descer a chuva. Amém? 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 6. Deus determina, o tempo de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno,
vos exalte. Amém? Então, geralmente, o tempo de Deus, a gente não sabe. Assim, Deus faz as coisas e, no tempo dele, muitas vezes, ele revela, mas muitas vezes não. Jesus vai voltar, mas nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar. É o tempo de Deus, é o tempo kairos, é o tempo supremo, é o tempo que Deus determinou e ele vai fazer. Né? São os mistérios da fé. Tem coisas que a gente não sabe, não entende e não precisa ficar fuçando para entender. A gente precisa crer. Né? A nossa vida é assim, a gente vive pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. Amém? Essa é a nossa vida, a nossa declaração de fé. Deus é o dono e é o que controla os tempos e as estações. E agora eu vou ler um pedacinho, vários versículos, porque Eclesiastes, no capítulo 3, tá? No capítulo 3, a revista atualizada, do 1 ao 11, ele fala sobre os tempos determinados para várias coisas. Aí eu queria ler com vocês. Eclesiastes 3, a gente vai ler do 1 ao 11, bastante. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com o que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus faz desde o princípio até o fim. Glória a Deus! Como a nossa vida é incrível, né? E como a nossa vida tem estações, né? São estações. Eu li um livro uma vez que chamava Ciclos de Deus. Na nossa vida também é assim. Deus faz estações. Às vezes a gente passa por momentos, né, tão difíceis. Acontece tanta coisa difícil, sofrimento, coisas ruins que a gente não espera, coisas quebrando dentro de casa, né? E daqui a pouco a gente vive um tempo bom, que está tudo bem. Em todo o tempo, não importa o que a gente está vivendo, não importa a gente saber que Deus está no governo, está no controle e no comando das nossas vidas. Amém? Que a gente não pode desanimar, que não são as circunstâncias que vão determinar, né, a nossa vida, o nosso desânimo. A gente tem que crer que o Senhor está cuidando, Ele está no controle de tudo, porque Ele está. Amém? Então, eu fiz esse estudo, né, eu coloquei, porque nós estamos em um momento que a gente precisa discernir os tempos e as estações. Né? E eu li sobre uma tribo, no tempo das 12 tribos, né, de Israel, que se originaram de cada filho de Jacó. Né? Eram 12, então tiveram 12 tribos. Uma tribo, ela tinha uma característica, né, em um dom, eu creio que é um dom de Deus, né, que era a tribo de Issacar. Eles eram pessoas que conheciam e discerniam os tempos e as estações. Eles tinham essa característica. Lá em 1 Crônicas, não precisa colocar, não. Não, coloca assim, 1 Crônicas, só que essa é a revista e corrigida, tá? Essa versão, Paulinho. Olha na Bíblia o que fala dos filhos de Issacar. Olha que dom maravilhoso, né? Que Deus deu para eles, e eles desenvolveram isso e prezaram esse dom. É a revista e corrigida, tá? 1 Crônicas 12, verso 32.
Eles eram homens que sabiam o que fazer. Mas eles não só sabiam o que fazer, eles sabiam também o tempo certo para fazer. Olha o que fala. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Então, eles eram destros na ciência dos tempos. Olha que interessante. Eles eram como mentores, homens de inteligência do exército de Israel, que proclamou a Davi rei. Eles também acompanharam, sabe quem? Débora e Baraque na batalha. Lá em Juízes, quando Débora foi junto com Baraque, venceram. Né? Em Juízes 5,15, fala assim, não precisa colocar na Paulinho. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Tem uma versão que fala, eles estavam com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Então, eles eram homens que entendiam os tempos e as estações. Eu li a história, uma história, não sei se isso é verídico, que eles foram um dos primeiros que entenderam o dom que Deus deu para Débora, que era uma profetisa. E, naquela época, você seguir uma mulher numa batalha, eles foram os primeiros a reconhecer que Deus estava usando Débora e que ele tinha um grande propósito, né, para Israel através da vida de Débora e de Baraque. Então, eles eram homens sensíveis, eles tinham entendimento do que Deus estava fazendo, do tempo que Deus estava fazendo. E seguiam e se alinhavam com esse tempo. Eles entenderam os tempos, eles tinham visão sobre o que Deus estava para fazer, eles estavam alinhados com os sinais de Deus, eles estavam prontos para fazer as mudanças necessárias e fluir com os propósitos de Deus. E é quando a gente olha para isso, né, não dá vontade de falar, poxa, Senhor, eu quero também. Eu quero esse dom. Quem não quer esse dom? E a Bíblia fala, né, quem quer sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Então, Senhor, nos dá essa sabedoria, esse entendimento da gente discernir o que está acontecendo ao meu redor. Né? Que tempo é esse? O que a gente está vivendo? Né? Como é que eu preciso me posicionar de acordo com isso que está acontecendo? E a gente só pode buscar em Deus, porque não é sabedoria humana. A sabedoria humana, a gente não adianta. Muitas vezes a gente acha que uma coisa vai dar super certo na sabedoria humana e você segue aquilo e você segue para a ruína. Porque não é daquele jeito. E a gente tem até a história do rei Davi, que nunca perdeu nenhuma batalha. Por quê? Porque ele era um super estrategista? Não. Porque ele orava e pedia a direção de Deus. E Deus dava a direção para cada batalha que ele ia. E Deus dava a vitória. Porque com Deus é assim, né? A matemática de Deus é diferente. 1 mais 1 não é 2. Né? 1 mais 1 às vezes é 1000. Né? A gente leu aquele versículo, 1 dia como 1000 anos. Então, sabe, gente, a gente precisa estar alinhado com o que Deus está fazendo. Nossa mente é limitada, mas a gente precisa falar, Senhor, eu quero entender. Né? Eu quero a mente de Cristo. A gente tem direito, a palavra diz que a gente tem a mente de Cristo, que ela esteja ativa em nós, né? Que os nossos sentidos espirituais estejam atentos, ligados. Eu quero ouvir, eu quero ver o que Deus está fazendo, eu quero estar alinhado, acompanhar. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Eu queria saber, eu quero muito. Né? E é interessante porque o que a gente mais ouve, né? Não sei quanto a você, mas assim, o que a gente mais ouve, o tempo está voando, né? Todo mundo sabe disso. E a gente estava ouvindo um pastor falar que tem alguns estudiosos da NASA, né, ele que falou, não sei se isso é verdade, que estudam especificamente o tempo. E, especificamente, eles estão estudando o dia, as 24 horas do dia, e que eles estão falando que essas 24 horas não são mais 24 horas. Na verdade, elas são 18 horas. O nosso dia agora tem 18 horas. É uma loucura. Eu não sei como isso, mas os estudiosos sabem explicar. Mas a realidade é que a gente está sentindo que o tempo está acelerado.
Não é verdade? Parece que está tudo correndo muito, o dia passa rápido, tudo está passando rápido, né? Telzinho já vai fazer 2 meses, meu netinho vai fazer 2 meses, sexta-feira, está voando. Tá correndo o tempo, né? Então, o que a gente mais ouve, né? Não tenho tempo para nada, preciso remir o meu tempo. E, gente, é muito estressante, não é? Fala a verdade, correr atrás do tempo. É muito estressante, é muito desgastante. Você está sempre correndo atrás do tempo. Você está sempre correndo para fazer aquilo que você ainda não fez. E a sensação, essa sensação de tempo perdido, né? Que o tempo está esvaindo, assim, é ruim. Né? Vem aquele sentimento de frustração, né? Vem ansiedade, causa problemas até no nosso corpo físico. Né? Então, assim, como que eu faço para ter essa sabedoria, para ter esse entendimento, para conseguir remir o meu tempo? Em Efésios, né, é interessante porque em Efésios fala assim, ó, Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais. E não, deixa eu ver se portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O próximo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, quando eu desperdiço meu tempo, eu sou nécio. E quando eu consigo remir o meu tempo, eu sou sábia. Eu quero ser sábia, né? Precisamos ser sábios, precisamos dominar esse tempo que a gente usa. Quantas vezes a gente perde tempo precioso, às vezes fazendo coisas que a gente não deveria estar fazendo. Ou então até mesmo fazendo coisas que eram necessárias, mas que Deus não chamou a gente para fazer aquilo. Né? Você fala, mas é lícito isso, é necessário fazer. Mas muitas vezes não é para você fazer. Muitas vezes Deus não te chamou para fazer isso. É certo, não tem nada de errado. Mas você está perdendo tempo porque Deus não te chamou para fazer isso. Então, que nós estejamos alinhados com o Senhor, atentos à direção do Espírito Santo, para não cairmos em ciladas de Satanás, que às vezes leva a gente para fazer até coisa que é certa, mas fazer o quê? Desperdiçar o nosso tempo. Né? Não era aquilo que a gente tinha que estar fazendo, Deus não tinha aquilo para a gente, Deus tinha outra coisa. Então, isso é muito importante. Eu peguei o significado de remir o tempo. Remir o tempo significa ter poder sobre o próprio tempo. Olha que interessante. Resgatá-lo ou usá-lo com sabedoria para aquilo que é verdadeiramente importante. Então, a gente tem que orar. Fala, Senhor, nos ajuda a gente a remir esse tempo. Né? A tua palavra diz que a gente precisa remir o tempo. Nos ajuda, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá sensibilidade para a gente entender, nos dá visão. Porque quando a gente tem esse discernimento, nós aproveitamos melhor as oportunidades, nós tomamos as decisões no tempo certo e nós usamos o tempo com mais sabedoria. É como aquela boa sensação, né, de ganhar tempo, de aproveitar o tempo. A sensação de produtividade é muito boa. Não existe quem não goste dessa sensação. Você chegar no final do dia e falar, ai, que alívio, eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer. Como é satisfatório, como é bom. Né? É como a endorfina. Endorfina, Murilo? A dopamina. É aquela sensação, sabe, dá prazer. Senhor, eu consegui, que bom, eu consegui, que alívio, eu resolvi tudo que eu tinha para resolver. Isso é muito bom. E aí, quando eu fiquei pensando, né, na sensação de produtividade, como é bom ser produtivo, eu pensei no outro lado também, e na hora que eu pensei nisso, Deus me lembrou do versículo da figueira improdutiva. E aí eu queria ler esse versículo em Marcos, tá? Ele tem nos outros evangelhos, mas eu queria ler o de Marcos, da NVI, tá, Paulinho? NVI, Marcos 11, da Nova Versão Internacional.
Marcos 11, 12 e 13. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Pode colocar o próximo versículo? Que eu não anotei aqui. Então lhe disse: ninguém mais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E uma das primeiras vezes que eu li esse versículo, eu achei tão, poxa Deus, tão cruel, porque eu escolhi a NVI justamente porque ela fala, porque não era tempo de figos. E aí eu falei, poxa, Senhor, não era tempo de figos, que judiação com a árvorezinha. Né? Se eu amaldiçoou, é porque Jesus amaldiçoou, porque ela não deu frutos. Ela não tinha frutos. E aí eu fiquei pensando na gente como sendo essa figueira. E eu fiquei pensando, é como Jesus viesse até mim, né? E eu fosse a figueira. E ele chegasse em mim e não encontrasse fruto. Que decepção. Porque se eu sou do Senhor, se Ele me deu dons, e se eu dou frutos, é porque Ele me capacitou para isso. E se eu vivo para Ele, se os meus dons, os meus frutos são para Ele, e para servir o meu próximo. Se eu não tenho frutos, então, para que eu estou plantada ali? Né? Minha vida não tem sentido. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu preciso estar pronta para entregar para Ele aquilo que Ele veio buscar na minha vida. Porque os meus frutos são dele e devem estar disponíveis em tempo e fora de tempo. E aí me linkou com aquele versículo que fala lá em 2 Timóteo, porque a palavra, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esse versículo me linkou com a figueira e me linkou com o tempo. Independente do tempo, eu tenho que, na minha vida, produzir frutos. Em todo o tempo. Porque Jesus olha para a nossa vida, Ele está vendo se a gente está frutificando ou não. E Ele quer esses frutos. Ele quer se deleitar com os nossos frutos também. E eu fiquei pensando nisso. Senhor, me ajuda a tua igreja a frutificar em todo o tempo. A gente precisa dar frutos em todo o tempo. Amém? Por essa razão, nós devemos estar alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E o tempo dele é perfeito. Amém? Esperar em Deus é aprender a ter paciência, domínio próprio e equilíbrio. E era interessante porque Jesus fazia tudo no tempo certo, né? Jesus fazia tudo no tempo certo. Jesus era tão perfeito. E aí eu peguei um versículo que fala sobre isso. João capítulo 5, verso 19. Põe para mim, Paulinho, para a gente ler. Por que Jesus fazia tudo no tempo certo? Esse versículo explica. João 5, 19. Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque o que o pai faz, o filho também faz. Por isso que Jesus faz tudo no tempo certo. E se nós buscarmos em Deus, nós também vamos fazer tudo no tempo certo. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer na hora certa. Se tivermos sintonia com o Espírito Santo, se pedirmos a direção de Deus.
Jesus tinha tanta intimidade com o Pai, né, que ele não fazia nada fora do tempo. A gente precisa, né, prestar atenção no que Deus está fazendo e entrar nesse ritmo, nesse timing, sabe? A gente tem que andar no ritmo de Jesus. A gente tem que andar nesse compasso. Eu preciso achar o compasso certo dessa dança. Para cumprir os propósitos dele, para viver o que ele tem para mim, para eu ser bênção nessa terra. Eu não posso andar à frente e sair correndo. Jesus está andando num ritmo 1, 2. 1, 2. E eu estou 1, 2, 3, 4. Não posso. Eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou me machucar. E muitas vezes é o contrário. Às vezes Deus quer acelerar. Ele está andando acelerado e eu estou lá. Ai, não, Jesus, estou cansada. Deixa eu ir no meu tempo, estou cansadinha aqui. Então, às vezes, Deus quer acelerar o tempo para nos impulsionar. E a gente fica como que emperrado, travado, sabe? O Espírito Santo nos ajuda a entrarmos nesse ritmo, né? A nos alinharmos. Muitas vezes a gente não acerta, né, esse ritmo com Ele. E aí a gente perde a oportunidade, deixa de viver o que Ele preparou para nós. Se a gente consegue, né, acertar esse passo, acertar esse ritmo, se a gente consegue se alinhar no tempo de Deus, né, a gente consegue prosseguir. A gente não vai cair, a gente não vai perder tempo, a gente não vai entrar, sabe? Às vezes a gente fora do tempo, a gente não vê para onde que o Senhor está indo, aí a gente entra no atalho errado, a gente se perde no caminho, a gente perde tempo para pegar o caminho de volta. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Como é que a gente tem isso? Desenvolvendo intimidade com Deus, buscando em oração, na leitura da palavra. Viu quantos versículos a gente leu, né, falando sobre o tempo? A gente precisa aprender. Quanto mais íntimo de alguém eu sou, mais eu conheço a sua rotina, o seu ritmo e o seu tempo de fazer as coisas. Né? Melhor exemplo é marido e mulher. Né? Eu sei o ritmo do Murilo. Né? Por exemplo, o Murilo no mercado. O Murilo é acelerado. Eu olho o produto, eu vejo a data, eu vejo ele é acelerado. Ele vê também, mas ele é o jeito dele. Eu sou lenta. Então, é bom porque aí traz equilíbrio, né? Eu e ele. Eu sei que quando eu vou com ele, eu preciso ser mais rápida. Né? Porque a gente divide a lista, ele faz tudo rapidinho. E eu tenho que ir também, né, correr, não posso ser tão lenta. Então, assim, se eu busco intimidade com Deus, se eu conheço a Deus, eu não vou ficar desesperada, não sabendo a hora que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Eu já vou ter a sensibilidade, eu já vou entender o que Deus está fazendo, eu vou ter a visão do que está acontecendo e entendendo o que eu preciso fazer naquele tempo específico. E é assim que o Espírito Santo vai nos ensinando, né? A verdade é que quando a gente busca esse discernimento, né, nós lançamos fora toda a ansiedade, todo o cansaço, todo o sentimento de frustração, tudo isso que traz quando a gente tem aquela sensação de estou perdendo tempo, não estou remindo meu tempo, estou desperdiçando tempo. A gente economiza energia e saúde. E, principalmente, nos tornamos pessoas mais sábias, usadas por Deus, que fluem no propósito dele, nos tornando, assim, fontes de bênção. Amém? Aí eu coloquei uma frasezinha com todos os tipos de tempo. Nós vivemos no Cronos, aguardando e crendo no Kairos, como começo de uma nova época, observando o Moed, tempo marcado, que Deus estabeleceu para nossas vidas. Amém? Ele conhece o nosso tempo e Ele tem tudo no seu domínio eterno. Amém? Esse é um estudo que eu trouxe breve e eu quero orar para que a gente consiga, né, remir o nosso tempo, usar o nosso tempo de forma correta e sábia, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ensine a aproveitarmos, a remirmos esse tempo precioso. Né? Porque muitas vezes a gente
não dá valor para o tempo que a gente tem e desperdiça com coisas indevidas, né? Mas que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse breve estudo aqui, Senhor, que o nosso desejo é conhecer mais de Ti, Senhor. Tudo na nossa vida envolve tempo. Queremos aprender mais contigo, Senhor. Tua palavra diz que aquele que quer sabedoria só pedir. E o que eu peço hoje para nós, como igreja, como teus filhos, teus servos, nos dá sabedoria, Senhor, de administrarmos esse tempo que o Senhor nos entrega em nossas mãos, Senhor. Que tenhamos, Senhor, sabedoria, Senhor, tenhamos visão, Senhor. Nos ensina, te apresentamos a nossa agenda, Senhor, a nossa rotina diária, das coisas mais simples às coisas mais complexas que precisamos fazer e resolver, Senhor. Os nossos compromissos, Senhor. Tudo que envolve a nossa vida nos ajuda a darmos prioridade para aquilo que o Senhor dá prioridade. Nos ajuda, Senhor, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, porque queremos te servir com excelência e a administração do tempo faz parte disso, Senhor. Queremos te oferecer o melhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá essa sabedoria, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, que possamos verdadeiramente remir o nosso tempo, Senhor. Que possamos ter tempo contigo. Que possamos ter tempo para Ti. Não só para Ti, mas para a Tua obra também, Senhor. Possamos ter tempo para a nossa família. Possamos ter tempo de lazer, tempos de alegria, Senhor. Tempos de comunhão. Tempos também de se esforçar, Senhor. Fazer o que precisamos fazer. Nos conduz, nos dirige. Nos dá força, vigor e ânimo. Tira, arranca de nós toda ansiedade, Senhor. Todo cansaço. Lança fora, Senhor, toda frustração de tempo perdido. Nós colocamos, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso tempo. Tudo é Teu, tudo é para Ti. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra cada dia nos ensina um pouco mais. Ministra dentro do nosso coração, nos ensina. Restaura o que foi perdido, Senhor. Tu és o Deus de novidade de vida. Tu faz tudo novo, Senhor. Então, Senhor, proporciona o tempo que foi perdido, Senhor, em áreas da nossa vida, aquelas áreas que podemos restaurar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, por tanto desperdício, Senhor. Mas pedimos a Tua capacitação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.